Glória a Deus, a paz do Senhor tenha a todos. Meu nome é Flaviana Pacheco, pastora da Igreja Shalom aqui de Capinópolis. E como nós acabamos de cantar, quando nós cantamos, quando nós louvamos, nós estamos declarando aquilo que nós acreditamos. E nós declaramos que o melhor de Deus ainda está por vir. Amém. Então nós precisamos de aguardar no Senhor, nós precisamos realmente de esperar pelo nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele promete, as promessas dele são de bênçãos para nossas vidas. E eu quero dizer para cada um dos irmãos, dizer para a igreja amada, que a cada dia a saudade cresce, a vontade de estar juntos, olhar no rosto de cada um. Nós sabemos que essa saudade ela tem aumentado a cada dia, ela tem crescido, mas o nosso coração também cresce, ali o amor pelos irmãos. Quando nós estamos longe, nós aprendemos realmente o valor de estarmos juntos, o valor de congregar, o valor de ser igreja uns com os outros. Então isso tem nos ensinado muito nesses dias. E o nosso coração também está voltado para Deus. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção é que o melhor de Deus por esses dias, nós temos esperado, nós vamos alcançar em nome de Jesus. Uma palavra conhecida de todos nós, uma palavra eu creio que todos nós já ouvimos várias vezes, mas ela é uma palavra propícia a vários momentos das nossas vidas. É uma palavra que se encaixa em momentos de angústia, em momentos de tristeza, momentos de dor, de enfermidade, onde nós lemos aqui, no livro de Atos, no capítulo 16, se você puder, vamos abrir juntos, Atos, no Novo Testamento, no capítulo 16, é algo sobrenatural que aconteceu na vida de dois homens, em momentos de angústia, em momentos de desesperança, em momentos de dificuldades, mas eles descobriram uma maneira de alcançar o favor de Deus. Então vamos ler juntos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 25. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando hinos a Deus, e os outros presos ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos estivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro pediu luz, entrou carregando e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Amém. Então essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Esse exemplo de Paulo e Silas é algo que ficou marcado na história, porque foi algo sobrenatural, no momento onde eles estavam ali num sofrimento muito grande, numa dor muito grande, eles estavam com fome, mas os seus corações, eles estavam voltados para Deus. E a palavra diz aqui que Paulo e Silas, eles orando e louvando naquele momento terrível da sua vida, eles tiveram uma experiência sobrenatural, porque aqueles dois homens estavam sofrendo injustamente, eles estavam sofrendo por fazer o bem,
mas eles mostraram aqui uma atitude diante do sofrimento e diante da dor. Eles mostraram para nós que a verdadeira adoração alcança o coração de Deus. O mesmo Deus que permitiu que eles estivessem ali presos, foi o mesmo Deus que sustentou as almas de Paulo e Silas naquele momento. E esse Deus, irmãos, igreja, amigos, Ele tem sustentado as nossas vidas nesses dias. Esse mesmo Deus que esteve com Paulo e Silas no momento, que marcou a vida deles, porque eles estavam aprisionados. Eles estavam ali cercados por homens, também aprisionados, mas aqueles homens estavam ali porque eles fizeram algo errado. Mas Paulo e Silas estavam ali porque eles estavam proclamando a palavra do Senhor, eles estavam fazendo bem. E a palavra diz aqui que tudo, mesmo que tudo esteja dando errado, a paz de Deus, ela excede todo entendimento no nosso coração. Paulo e Silas estavam ali aprisionados, mas o coração deles estavam totalmente rendidos a Deus. E muitas vezes nós não entendemos, e nós sabemos também que muitas pessoas não entendem, porque às vezes nós passamos por momentos de dificuldades e momentos de angústias, e muitos não entendem porque nós ainda continuamos adorando e buscando o Deus, o único Deus. E a palavra diz aqui que eles começaram a cantar louvores, e dentro ali do coração deles, em momento algum, ouviu-se murmuração ou descontentamento por causa daquela prisão. Em nenhum momento eles falaram alguma palavra que contra Deus, contra aquilo que eles poderiam estar pensando que Deus estivesse fazendo. Mas em momento algum eles blasfemaram contra Deus. Mas eles confiaram na fidelidade de Deus. Nós entendemos aqui que Paulo e Silas, eles tinham total confiança em Deus. Eles, em momentos de situações adversas, eles sabiam que Deus iria fazê-los passar aquelas dificuldades. Eles tinham isso no coração deles. E aquilo que era impossível para eles naquele momento, e muitas vezes aquilo que é impossível para nós, para Deus, é totalmente possível. E Paulo e Silas, eles entenderam isso, e eles viveram, e eles entenderam que o segredo do louvor, à meia-noite, quando aparentemente tudo estava perdido, eles experimentaram o mover sobrenatural de Deus, e como aquele louvor trouxe um resultado ali sobrenatural. A palavra diz que os alicerces da prisão, e fala que as cadeias totalmente foram rompidas. Fala que as cadeias, tanto as cadeias naturais como as cadeias do inferno, foram totalmente rompidas. Fala que Paulo experimentou ali algo sobrenatural, algo que inexplicável. E nós precisamos aplicar esse maravilhoso segredo também nas nossas vidas. Quando tudo parece perdido, qual tem sido o louvor? Qual tem sido o louvor das nossas vidas nesses dias? Nós temos louvado a Deus, nós temos parado e louvado a Deus. Nós temos aprendido que esse segredo, ele pode realmente abalar as estruturas, qualquer estrutura. O louvor verdadeiro alcança o céu, alcança o coração de Deus.
E qual tem sido o louvor da nossa alma nesses dias? Qual tem sido o clamor do nosso coração nesses dias? Nós temos clamado a Deus com o coração cheio de fé, cheio de esperança? Ou nós temos nos atentado às más notícias, às tantas coisas que temos ouvido, tantas notícias? Muitas pessoas têm corrido de um lado para o outro, buscando em vários lugares e têm se esquecido. O lugar perfeito é na presença de Deus. Por isso que nesses dias a igreja, eu já tenho falado isso várias vezes, a igreja, ela precisa se posicionar. Deus precisa de ver a posição que nós estamos nesses dias. Qual tem sido a posição da igreja nesses dias? Qual tem sido o louvor da igreja nesses dias? Paulo e Silas, à meia-noite, começaram a louvar a Deus. Paulo e Silas, à meia-noite, eles começaram a glorificar a Deus e eles começaram a lembrar das promessas de Deus. Eles começaram a cantar as promessas que Deus tinha feito para eles. Eles começaram a louvar. E aqui no versículo 26, diz assim, olha que interessante. Fala que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces das prisões foram abalados. De repente houve um terremoto tão violento. E essa palavra de repente é algo para cada um de nós. Essa palavra de repente é o que Deus faz para nossas vidas. Aleluias por isso. De repente chega a providência de Deus para a nossa vida. De repente chega a resposta de Deus para a nossa vida. De repente chega uma surpresa de Deus para nossas vidas. Eu confesso para os irmãos, eu confesso para os amigos que esse mês foi um mês de surpresas da minha vida. De repente, Deus providenciou. De repente, Deus trouxe o suprimento para as nossas necessidades. De repente, Deus chegou com um presente. De repente, Deus chegou com uma palavra, com um ensinamento. E eu pude glorificar a Deus, pude louvar ao Senhor. Mas aqui na palavra fala que de repente houve um terremoto. E eu digo para você que você continue louvando a Deus. Que você continue cantando, orando nesses momentos. E o de repente de Deus chegará na tua vida. Eu posso dizer isso com toda a convicção do meu coração. O de repente de Deus vai chegar na tua vida. O de repente de Deus vai chegar na tua casa, como chegou ali na vida de Paulo e Silas. E a palavra diz que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E diz aqui também no versículo 27 que o homem, que não conheceu Deus, que não conhecia Deus, no momento ali de dificuldade, no momento onde ele esteve ali, no momento de muita dificuldade ali, porque o carcereiro pensou que os prisioneiros, na qual ele já tinha recebido ordens de guardá-los, de uma maneira bem diferenciada. O carcereiro pensou que eles estivessem fugido. E o homem sem Deus, ele desespera. O homem sem Deus, ele não tem no que se apegar. E aqui no versículo 27 diz que aquele homem, no desespero, ele quis se matar. É isso que acontece com os homens, mulheres, as pessoas que não conhecem a Deus. No momento onde a pressão chega, no momento onde as dificuldades elas começam a crescer,
Muitos pensam em se matar, muitos pensam em tirar as suas próprias vidas. Muitos têm pensado nisso nesses dias. Mas olha a diferença. O homem de fé cantou e orou a Deus. O homem de fé cantou louvores a Deus e orou ao Senhor. E então isso é o que Deus tem para nós nesses dias. O segredo do louvor atrai o coração de Deus. E aqui é algo interessante, algo que marca nossas vidas. No versículo 28 ao 31, houve algo também, super marcante. Aquele homem viu coisas que ele nunca tinha visto antes. Aquele homem viu homens que tinham o coração voltado para Deus. Aquele homem viu as prisões sendo desfeitas, as portas sendo abertas sem precisar fazer nada. O terremoto abalou ali, não somente abalou as estruturas daquele lugar, mas também abalou o coração daquele homem. Aquele homem ficou abalado em ver o poder de Deus. O poder de Deus, ele abala as estruturas. O poder de Deus, ele abala aquele coração que está endurecido. O coração endurecido é abalado quando se vê, quando se ouve dos feitos de Deus. E aquele homem, depois de tudo aquilo que ele viu, com os próprios olhos, ele perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para cantar louvores a Deus? O que eu devo fazer no meio do desespero? O que eu devo fazer para encontrar a salvação? No meio daquilo tudo, no meio daquele poder sobrenatural de Deus, o coração daquele homem foi abalado. E o que precisa acontecer nesses dias realmente é isso, é um terremoto de Deus, é o abalo de Deus, para que mais pessoas possam entender o que Deus está tentando nos dizer nesses dias. Mais corações precisam ser abalados, mais corações precisam de se entregar a Deus nesses dias. Mais pessoas precisam fazer essa pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Mais pessoas precisam fazer essa pergunta nesses dias: o que eu preciso fazer para alcançar a salvação? E a resposta daqueles homens foi: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então é isso que nós precisamos fazer nesses dias. Falar daquilo que Deus é. Nós precisamos anunciar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é. O nome de Jesus traz vida, traz salvação. O nome de Jesus traz esperança. O nome de Jesus, ele realmente traz um abalo para nossas vidas. E nesses dias, nós precisamos estar com essa convicção no nosso coração e contagiar mais pessoas com a nossa convicção. Nós estamos convictos, nós estamos crendo, na salvação do Senhor, nós estamos anunciando, esse poder sobrenatural, esse terremoto, a palavra de Deus, o abalo de Deus nesses dias. Eu creio que a pessoa que tem o coração mais distante de Deus, eu sei que essa pessoa, em algum momento ou outro, ela pensa na salvação. Essas pessoas, elas pensam, essas pessoas, elas
muitas dessas pessoas que estão longe de Deus, estão distantes, eu creio que em algum momento elas pensam, elas têm medo, né, do amanhã, elas têm medo do que será amanhã. Mas quando vem o terremoto de Deus, muitos entendem que tem que buscar a Deus. Naquele momento ali onde o carcereiro viu o terremoto, onde ele viu aquelas estruturas firmes sendo abaladas, o coração dele se abalou também. Mas será que vai ser necessário quantos terremotos na sua vida, na minha vida, na vida dessas pessoas que ainda estão longe de Deus? Quantos terremotos ainda serão necessários para que vidas, para que corações sejam abalados e comecem a buscar a Deus de verdade? Olha, queridos, a vida sem Deus não é vida. A vida sem Deus não é vida. Paulo e Silas, essa experiência que Paulo e Silas tiveram, essa experiência, ela ficou marcada, ela foi preservada até nos dias de hoje, para ensinar os nossos corações, para nos ensinar que nós precisamos verdadeiramente confiar no único e suficiente Deus, naquele que já deu a vida dele em favor das nossas vidas. E hoje o que é necessário é uma entrega. Nessa noite eu faço um pedido a você que está me ouvindo. Não espere um terremoto vir na tua vida. Não espere um terremoto chegar na tua vida, na sua casa ou na sua família. Não espere esse terremoto, mas busque Deus. Louve a Deus. Glorifica o nome do Senhor e confesse que só Ele tem as palavras da vida eterna. Muitas vezes nós não sabemos porque nós passamos por dificuldades, por problemas, mas tudo que acontece das nossas vidas, o propósito é o mesmo, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja engrandecido. Aquele terremoto, ele quebrou a incredulidade daquele homem, daquele carcereiro. Aquele terremoto abalou o coração de todos que estavam presos ali, juntamente com Paulo e Silas. E abalou também o coração de uma família que se entregou para Deus. E depois, se você continuar lendo no livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que aquele homem, aquele carcereiro, foi um dos homens que manteve o ministério do apóstolo Paulo, com as suas finanças, com seus bens. Ele mantinha Paulo no seu ministério. Então, a palavra de Deus realmente ela abala as estruturas. A palavra de Deus ela traz vidas para o entendimento. Porque a própria palavra de Deus diz que Satanás ele cegou o entendimento, né, do mundo. Mas Jesus veio para abrir o nosso entendimento. Mas como eu disse, não espere um terremoto chegar na sua vida, chegar na sua família. Abre o teu coração hoje para Deus. Abre o teu coração agora, né, para o Senhor. Se você hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça, né, o teu coração, mas creia que Ele tem o melhor para a tua vida. O melhor de Deus vai chegar na tua vida, na sua casa. E agora eu gostaria de orar, fazer uma oração baseada nessa palavra. Nisso tudo que nós lemos aqui no livro de Atos, eu gostaria de orar. E se você pode, fecha teus olhos. Feche os seus olhos e comece a pensar na vida de Paulo e Silas. Comece a pensar na vida daqueles homens. Comece a pensar, né, no poder, né, de Deus. Comece a pensar que aqueles homens estavam
numa situação de muita dor, de muita tristeza, mas eles cantaram. Eles cantaram louvores a Deus. Eles oraram a Deus. E aquele louvor chegou no coração de Deus. E o que eu posso te falar nessa noite é que o teu louvor chega no coração de Deus e Ele, com a resposta dele, Ele vai responder o teu clamor, responder a sua aflição, responder a sua necessidade. E se você hoje tem uma necessidade, se você hoje está com incerteza no seu coração, se você está longe de Deus, né, se entregue ao Senhor. Bendiga o nome de Deus, exalte o nome do Senhor, porque nós não temos outro caminho, nós não temos outro nome a clamar a não ser o nome de Jesus. Então houve ali, né, uma entrega, houve um abalo no coração daquelas pessoas. E que o Senhor Jesus nessa noite possa sacudir o teu coração, possa abalar o teu coração, mas para te fazer entender que Ele te ama e que Ele te quer bem. E nessa noite eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus e declarar que verdadeiramente as bênçãos de Deus vão chegar na tua vida e na tua casa, como chegou também na vida daquele terceireiro, na família daquele terceireiro, e eles puderam contemplar e eles puderam dizer como é bom servir ao Senhor. Eu te abençoo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.